do Evangelho de Lucas, no tema da quinta profética. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Miqués, da sua esposa, a missionária Daiane. Quero dizer aos irmãos que é uma honra poder estar aqui nessa noite, um privilégio. Peço desculpa aos irmãos em relação ao atraso e a ausência da minha esposa. A gente também tem outros compromissos e ela não pôde me acompanhar. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Eu vou ler com os irmãos os versos de número 13 até o versículo de número 17 e 18, e na sequência nós vamos ler o verso de número 30 até o versículo de número 35. Amém? Como o pastor Miqués nos deu essa honra, esse privilégio, né? E a gente ter essa amizade é muito bom. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Miqués, né? Uma bênção de Deus, uma pessoa muito especial para as nossas vidas. Que Deus continue honrando a vida dele aqui, que Deus continue abençoando os irmãos sob os cuidados dele. Com certeza Deus tem abençoado mais e mais a vida de cada um de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13 ao verso de número 18. E vamos na sequência ler os versos 30 ao 35. Que diz assim: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não os conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Versículo 18 diz: E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Verso 30. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos e eles os reconheceram. E ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: Não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Eu quero aproveitar esta oportunidade para a gente fazer uma oração
Vamos falar com Deus assentados mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos gratos diante de Ti por essa oportunidade. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, repreende todo o mal que tenta paralisar as nossas mentes, aquilo que vem, ó Deus, muitas vezes para tirar o foco dos nossos corações, da Tua palavra. Toma em Tuas mãos a minha mente, os meus pensamentos. Me ajuda, Senhor, a comunicar a Tua palavra aos Teus filhos aqui nessa noite. Que esta noite os Teus servos, Tuas servas que aqui estão, nesta quinta-feira, eles possam ser edificados pela Tua palavra. Que o Teu servo e Tua serva possa ser fortalecido pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que, de fato, nos apresenta a frustração de alguns discípulos de Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo de número 24, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que vai nos apresentar o comportamento, o posicionamento de discípulos que tiveram dias passados complicados. Quando você olha para esta narrativa, nós estamos diante de um texto que vai nos apresentar um final de semana ruim de dois discípulos de Cristo. Os irmãos têm conhecimento, já foi pregado com certeza sobre esse tema, por causa da campanha, várias vezes, mas os irmãos têm conhecimento de que a situação complicada que os discípulos viveram estava norteando a vida desses discípulos em uma situação que Deus não estava e não se agradava. Quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele resolve ir buscar, colocar no propósito novamente, dois discípulos que saíram da cidade de Jerusalém e foram para a cidade pelo caminho, para o seu caminho, pelo caminho de Emaús. Quando você olha para esta passagem bíblica, você vai perceber que dois homens, dois discípulos de Cristo, eles deixaram a cidade alta, a cidade de Jerusalém, e eles estavam frustrados por causa do acontecimento da morte de Cristo. Quando você volta no tempo para analisar a última semana de vida de Jesus, você vai perceber que Jesus, na segunda-feira, no domingo retrasado, no domingo passado, daquele acontecimento, Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, Jesus estava adentrando a cidade, sendo ovacionado, e ele vinha de uma grande viagem, fazendo milagres. Jesus estava manifestando o seu poder, e aqueles discípulos que no domingo passado, em outras palavras, viram Jesus manifestando milagre, manifestando poder, eles agora tiveram uma semana aonde eles vão ver o seu mestre ser preso na quarta-feira, aonde eles vão ver o seu mestre ficar sob a custódia do Império Romano, aonde eles vão ver o seu mestre ele ser lançado numa cruz. E isso não fazia parte dos planos daqueles discípulos. Quando você olha para a narrativa bíblica, você vai perceber que aqueles homens, eles estavam frustrados justamente porque eles pensavam que Jesus ia governar sobre a cidade de Jerusalém, arrancando a cidade, o poder de Roma daquele lugar. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vamos perceber que aqueles homens esperavam que Jesus fizesse algo que Jesus não ia fazer. Eles esperavam que Jesus acabasse com o poder do Império Romano, e não era isso que Jesus queria fazer. Então, as expectativas daqueles dois discípulos
elas acabaram levando aqueles dois discípulos a se frustrar quando eles viram o seu Jesus na cruz, sendo que o mesmo já estava preparando os seus discípulos, o mesmo já havia dito que aos seus discípulos, que ele ia assumir a cruz. Todos sabemos que Jesus já havia pregado, Jesus já havia falado aos seus discípulos que um dia ele ia morrer, ele ia se ausentar e ia deixar o Espírito Santo. Porém, o fato é que quando Jesus vai se ausentar, e esses discípulos não queriam acreditar nesse fato, quando Jesus assume a cruz do Calvário, esses discípulos eles ficam frustrados, porque eles olham para um Jesus que fazia milagre, e agora Jesus está numa cruz. Eles olham para um Jesus que fazia maravilhas, e agora esse Jesus está preso em uma cruz, está morrendo por causa da humanidade. Então esses discípulos, eles abandonam a cidade santa por causa das suas frustrações. Esses discípulos, eles abandonam o lugar de culto por causa das suas frustrações, porque eles esperavam que Jesus fizesse coisas que eles não iam ver Jesus fazer. Eles esperavam que Jesus continuasse a fazer milagre, sendo que aquele era o momento de Jesus assumir a cruz. Irmãos, quando eu olho para um texto como esse, uma narrativa como essa, uma história bíblica como essa, parece que vejo a realidade da igreja. Porque em alguns momentos da nossa vida, há frustrações que vêm sobre nós, porque esperamos que Jesus faça algo que ele não quer fazer, ou que ele não vai mais fazer. Esperamos que ele faça milagre e não é mais tempo de milagre. Esperamos que ele faça maravilhas e agora ele quer nos salvar. Ele quer proporcionar liberdade eterna para as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos diante de uma narrativa que representa. Claro que esse tema não foi colocado à toa. Claro que estas orações que o pastor Miqueias, a igreja está fazendo para um tema, para um tempo, para um avivamento, para uma vida, para uma restauração, não foi colocado à toa. Mas nós estamos diante de uma narrativa que representa a realidade, muitas vezes, da igreja. Esperamos que Deus faça aquilo que ele não quer fazer. Esperamos que ele opere aquilo que ele não quer operar. E nós se frustramos porque não conhecemos Jesus. Porque Jesus não frustra ninguém. É nós que se frustramos. Jesus não abandona ninguém, é nós que abandonamos a Cristo. Cristo não nos deixa jogado, desamparado. Ele nos ampara. O problema é que nós esperamos aquilo que ele não quer fazer. E a Bíblia diz que chegou o tempo de Jesus assumir o seu lugar na cruz. Então, quando ele vai para a cruz, aqueles discípulos que ovacionavam Jesus entrando em Jerusalém, agora eles simplesmente viram as costas. Agora eles simplesmente abandonam o lugar de culto, que era a cidade alta, a cidade de Jerusalém, e eles voltam pelo caminho de Emaús, buscando viver uma vida longe das suas expectativas frustradas, longe daquele que foi para a cruz. E a Bíblia diz que esses dois homens, eles descem da cidade de Jerusalém, e eles já estão andando, irmãos, eles já estão no caminho de Emaús a 12 quilômetros, uma distância de 60 estádios da cidade de Jerusalém. Eles já estão muito longe da cidade, 12 quilômetros de caminhada, conversando. Um olha para o outro e fala: tu viu? Eu posso imaginar. Tu viu o que é que aconteceu? Ele fazia milagre e ele morreu. Ele manifestava, mas agora não manifesta mais. Ele fazia as pessoas enxergar e agora ninguém está enxergando mais. Por que que ele não fez? Por que que ele aceitou assumir o lugar na cruz? Por que que ele deixou aqueles romanos maus pegar ele e levar para aquela situação? Por que que colocaram pregos nas mãos dele? E aí, irmãos, eles estão ali arrazoando, eles estão ali questionando,
Eles estão se distanciando de Deus, se distanciando do lugar de culto, estão questionando o agir de Deus, sendo que Deus age do jeito que quer, sendo que Deus faz do jeito que quer, sendo que Deus opera do jeito que quer. Deus não pediu a opinião de ninguém, Jesus não precisava da opinião de ninguém para fazer o que tinha que fazer, e aquele era o momento do sacrifício de Cristo. E aí, irmãos, a Bíblia diz que eles estão arrazoando, questionando, reclamando, estão se afastando do lugar, estão abandonando a grande cidade de Jerusalém, estão indo para uma direção que não é a direção que Deus quer. Mas eu tenho uma boa notícia, irmão, porque Jesus sai da cidade de Jerusalém, o lugar onde ele foi assassinado, ele ressuscita no terceiro dia, e agora Jesus está indo encontrar aqueles que estavam afastados, aqueles que abandonaram a presença, aqueles que não ficaram em conjunto com os discípulos em Jerusalém, esperando o tão sonhado batismo com o Espírito Santo, sendo que o próprio Cristo disse para eles ficar em Jerusalém. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, meus irmãos, eles ouviram de Jesus em determinado momento que eles deveriam ficar em Jerusalém. E agora a palavra de Jesus não é obedecida, porque eles estão indo embora de Jerusalém. A palavra de Jesus não é obedecida porque eles, por causa da frustração, eles abandonam Jerusalém. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus conhece o coração daqueles que estão afastados. E Ele sabe como encontrar com essas pessoas. Ele sabe como buscar essas pessoas. Ele sabe como restaurar essas pessoas. Ele sabe como levantar essas pessoas. Ele sabe como fazer de novo na vida dessas pessoas. Ele visita frustrados. Jesus visita, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Jesus visita frustrados. Jesus visita pessoas frustradas, pessoas que abandonaram, pessoas que não acreditam mais, pessoas que não querem mais, pessoas que estão cansadas. Jesus é soberano e Ele faz o que tem que ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma informação interessante para esta noite. Jesus, Ele vai buscar aqueles que estão afastados. A palavra de Deus é linda, porque o relato é que 2 dos discípulos estavam descendo para um caminho, para uma aldeia chamada Emaús, com a distância de 60 estádios, 12 quilômetros, e eles iam conversando, eles iam falando, eles iam dialogando, e aí de repente Jesus chegou. Está questionando e Jesus já está perto. Está questionando e Jesus já está próximo. Está questionando e Jesus já está falando, já está agindo. A Bíblia diz que Jesus se apresenta perto deles e como um viajante, Jesus decide, pastor Miqueias, Jesus decide andar com aquelas pessoas. Jesus poderia muito bem, depois da ressurreição, ir até o lugar aonde estavam os discípulos ainda atordoados, depois que eles se reagruparam. E Jesus poderia muito bem ter ido até aquele lugar, mas não. Na agenda de Jesus tinha aqueles 2 discípulos. Tanto que os discípulos que vão trazer o testemunho, que viram Jesus partindo o pão, reconheceram, é justamente aqueles 2 discípulos. Aquelas 2 pessoas são importantes. Aquelas 2 pessoas têm de Deus um projeto, independente da circunstância que está vivendo, independente das frustrações. Irmãos, essa palavra está martelando na minha cabeça, pastor Miqueias. Frustração. Está martelando desde manhã, irmãos, martelando. Eu estava embaçando parede aqui, na Celândia aqui, e a minha cabeça martelando, frustração, 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 porque tem muita gente frustrada. Esperava que fosse assim, não é do jeito que a pessoa está esperando.
Esperava que acontecesse do jeito. Não, mas a pintura não era para ser dessa cor. Não importa, irmão. É Deus que faz do jeito que Ele quer fazer. A igreja é dele. O reino é dele. O poder é dele. A autoridade é dele. Irmãos, eu não vim aqui pregar um evangelho diferente do que é pregado nesse altar. Eu não vim aqui falar coisa com coisa. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara. Jesus, Ele é dono da igreja. Ele é dono da obra. Ele é dono de todos nós. Nós não dependemos do agir humano, nós dependemos do agir de Deus. Os discípulos nunca voltariam. Mas Jesus é tão maravilhoso que Ele viu quando aqueles discípulos estavam desviados e foi buscá-los pessoalmente. Existem pessoas dentro da igreja hoje e se Jesus não fosse te buscar, você não estaria. Se Jesus não fizesse, você não faria. Se Jesus não operasse, você não faria nada. Deus é quem faz. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros. Todos nós temos situações complicadas. Todos nós carregamos frustrações em relação ao agir de Deus. Porque se dependesse de mim, eu não estava onde eu estou, eu não faria o que eu faço, eu não era do jeito que é, a minha mãe não era assim, o meu pai não é assim, meu irmão não é assim. Deus é o dono da história. E a Bíblia diz que Jesus foi até no meio deles. E o que eu acho interessante é que o versículo 16 diz que os olhos deles estavam impedidos. E eles não conseguiam reconhecer Jesus. Por que não reconhece? Porque as frustrações estavam falando mais alto do que as realizações de Jesus. A notícia que eles ouviram das mulheres, porque as mulheres já tinham encontrado Jesus, e elas já tinham falado. Maria já tinha visto Jesus. Ela foi junto com as mulheres e viram que o corpo de Jesus não estava lá, e viram que havia alguém ali que elas julgavam ser um jardineiro, que na verdade era Jesus que falou com elas, e elas levaram a notícia que Jesus estava vivo. Só que a notícia da sexta-feira, a notícia ocular, pastor Miquel, quando eles olharam Jesus na cruz, ela estava ecoando tanto que a voz daquelas mulheres emocionadas, quando as mulheres chegaram emocionadas e falaram assim: Jesus está vivo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Eles falaram assim: não é possível, ele não está vivo, deixa eu ir embora, eu não quero saber, eu não vou mais acreditar, não adianta, não é do jeito que eu esperava, ele me abandonou, ele foi para uma cruz, eu não esperava isso, eu queria que ele vencesse o Império Romano, eu queria que ele fizesse coisas que eu queria. A palavra daquelas mulheres emocionadas não foi tão forte no coração deles, porque eles estavam frustrados. Então, a notícia da sexta-feira falava mais alto do que a notícia do domingo de manhã. Na sexta-feira alguém pregou Jesus na cruz. No domingo de manhã, no terceiro dia, Jesus ressuscita. E alguém chega com a notícia: ele está vivo. Vamos ficar em Jerusalém, ele está vivo. E aqueles discípulos viram as costas. Tem muita gente rejeitando a palavra de Deus por causa das suas frustrações. Cuidado, porque pode ser a última vez que você ouve a palavra de Deus. Tem pessoas hoje no mundo, irmãos, que gostariam muito de estar num lugar como esse, mas o discurso emocionado de um pregador, de uma pregadora, de uma mulher, que fala assim: Jesus está vivo, não faz o coração arder. Infelizmente tem pessoas que estão acostumados com o espetáculo da fé e estão querendo ver. Eu preciso ver ele operando. Sendo que o fato dele estar vivo é suficiente para nos dar esperança para viver a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O fato dele estar vivo é suficiente. Porque a Bíblia que diz que ele morreu, diz que ele ressuscitou. E agora Jesus chega
para eles, e eles estão impedidos, eles não conseguem ver, eles não conseguem conhecer, eles não conseguem reconhecer Jesus, eles não conseguem, e eles estão conversando, e aí Jesus chega no meio de uma conversa de dois homens frustrados. Ouça esta palavra, meus irmãos. Jesus chega no meio de uma conversa de dois homens frustrados, e Jesus chega e pergunta: que tipo de palavras são essas que vocês têm um com o outro? Que conversa é essa que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Jesus chega para eles e pergunta, está escrito na Bíblia, Jesus chega e diz assim: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes. Que palavra é essa que está saindo dos seus lábios? Os dois homens do caminho de Emaús representam fielmente a igreja, que por causa das frustrações, não a igreja, a DETAG 1/5, localizada aqui nesse lugar, no sentido físico, 4 paredes, mas a igreja orgânica, o organismo, Jesus está se referindo pela explicação, pelo texto, por aquilo que nós estamos vendo, aqueles dois personagens se referem a duas vidas, a igreja orgânica, a nossa vida, que muitas vezes estamos decepcionados, questionando, reclamando. Olho para o amigo e falo: tu está vendo? Não é daquele jeito, não é do jeito que eu esperava. Tu está vendo o que ele fez? Nos abandonou, morreu, não faz mais nada, não tem mais jeito, não dá mais certo, acabou, o que vai ser? E agora? Só nos resta voltar para a nossa vida, viver uma vida na presença de um ambiente sem Ele, fazendo milagre. Não é bom. E esse é o retrato de muitas pessoas dentro da igreja, porque se Deus não faz, ele sai da igreja. Se Deus não faz, ele abandona. Se não está acontecendo nada aos olhos humanos, ele sai da casa de Deus e abandona o altar. Se o milagre não chegou, eu não vou ficar mais na igreja. Se o emprego não chegou, eu não vou mais ficar dentro da igreja. Para que eu vou ficar na igreja se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo? Você está diante de um Deus que conhece todas as coisas da sua vida, e esse Deus é Deus que faz o que tem que ser feito. Quando quer fazer, faz. Quando não quer fazer, não faz, e ponto final. O frustrado está questionando, e Jesus está perguntando: que tipo de palavra é essa? Irmão, que palavra é essa que você está falando? Que palavra é essa que você está dizendo? Que palavra é essa que você está comentando? Enquanto você está caminhando, que palavra? Jesus está perguntando: que palavra é essa? E Jesus, ele diz, e um dos discípulos diz, cujo nome era Cleopas, ele diz: tu és um estrangeiro? Tu não sabe do que está acontecendo? Irmãos, ele pergunta para Jesus como se fosse um energúmeno, um idiota. Sabe aquele crente besta que está perguntando para Jesus porque não está reconhecendo Jesus, se Jesus não está vendo o que está acontecendo, sendo que o próprio Jesus é a causa original do que está acontecendo. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que está fazendo pergunta boba para Deus. Tu acha que ele não está vendo tudo? Tu acha que ele não vê cada momento da tua vida, cada situação, cada circunstância? Oh glória, tu acha que Deus não está vendo o que está acontecendo na tua história? Tu acha que ele não sabe a real situação do teu coração, as frustrações, irmãos? Eu não vim aqui brincar nessa noite, irmãos.
Eu não vim aqui, irmãos, simplesmente porque o pastor Miquel, ele me chamou, eu vim atender o convite do pastor Miquel, mas eu não vim aqui cumprir uma agenda humana, marcada, determinada, eu vim aqui falar daquilo que Deus está colocando no meu coração, e nessa noite Deus tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida nesse lugar. Deus tem uma mensagem para o seu coração, independente das frustrações, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de entender que Deus está fazendo do jeito que Ele quer, independente das frustrações, é tempo de reconhecer o sacrifício de Cristo, que é muito maior do que uma mão mirrada voltar a funcionar. O sacrifício de Cristo é muito maior do que um paralítico caído se colocar de pé. O sacrifício de Cristo é muito maior do que um cego enxergar pela primeira vez, ou de que um cego voltar a ver. O sacrifício de Cristo é muito maior do que um homem que está num tanque de Betesda se colocar de pé. O sacrifício de Cristo é maior do que vinho, água se transformar em vinho. O sacrifício de Cristo é maior do que multiplicação de pães e peixes. O sacrifício de Cristo é maior, oh glória, é muito maior do que qualquer manifestação pública, orgânica, dos dons do Espírito Santo na igreja. O sacrifício de Cristo é a razão da nossa liberdade, da nossa restauração, da nossa transformação. Irmãos, o título do dia de hoje, para os normais, é quinta-feira. Para os irmãos que estão no culto, é quinta profética. Hoje é dia de ouvir Deus falar. Hoje é dia de receber a revelação da palavra de Deus. Hoje é dia de receber a graça de Deus, a autoridade do Espírito Santo na vida. Hoje é dia de falar em línguas, é dia de falar em mistérios com Deus, é dia de receber a graça de ver Deus se manifestar no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tema da campanha do dia, da quinta profética, é tempo de partir o pão, ou seja, é tempo de compartilhar o alimento, é tempo de ver o alimento ser partido e receber o alimento na mesa, é tempo de receber a autoridade de Deus, é tempo de receber graça de Deus na vida. Deus está nesse lugar. O problema é que as frustrações estão falando mais alto do que a presença do meigo nazareno. Oh, a presença do meigo nazareno está sendo ofuscada por um coração preso, um coração angustiado, um coração amargurado, um coração ferido, um coração que se feriu. Porque Jesus não fere ninguém, pastor. E quando ele traz um desconforto para alguém, é para curar. Lembra quando Jesus cospe no chão e pega o barro e lança no olho do cego? Aquele desconforto que Jesus trouxe para aquele cego foi simplesmente um toque de Deus para fazer o cego correr em direção às águas, lavar aquela cara suja e voltar a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente não entende isso, irmão. É Jesus chegando no meio de uma reunião, aproximando-se de pessoas que estão se afastando do lugar do propósito de Deus. Jesus chegando e a pessoa não consegue ver Jesus agindo, não consegue entender, não consegue perceber a presença de Jesus, irmãos. Sendo que o mesmo já havia dito que no terceiro dia ele ia ressuscitar, irmão. Se ele disse que vai ressuscitar, fica tranquilo. Se ele disse que vai dar certo, vai dar certo. Se ele disse que vai se revelar, vai se revelar. Se ele disse que é um momento, é um momento. Nós precisamos acreditar naquele que é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. É tempo de viver o cristianismo. Não o cristianismo pautado nas regras da igreja romana. Não o cristianismo pautado nas regras da igreja evangélica.
Mas o cristianismo, pautado no evangelho de Cristo e naquilo que o próprio Cristo manifestou, nos ensinando a viver de forma digna, com caráter, com responsabilidade. É tempo de assumir o compromisso de viver aquilo que Deus está projetando para a nossa vida. É tempo de partir o pão, é tempo de ouvir a palavra, é tempo de ter o coração aceso pela palavra de Deus. Sabe por que as pessoas não estão sentindo mais nada nos cultos? Porque elas estão se frustrando. Eu queria que o pastor Miquel tivesse 2 metros de altura e levitasse dentro da igreja. Mas como não é assim. O pastor Miquel tem a altura que ele precisa ter, tem o jeito que ele precisa ter, tem a forma que ele precisa ter, e Deus usa ele do jeito que ele quer. Simples assim. Simples assim. Justamente para que a gente não coloque as nossas expectativas no homem. Porque o homem é um instrumento de Deus. Mas o homem não é Deus. Se eu ficasse mais meia hora depois do tempo determinado, que eu já estou acabando a mensagem, se eu ficasse mais meia hora falando depois do tempo determinado, daquilo que Deus colocou como propósito para esse culto, se eu ficasse meia hora mais falando, Deus ia se ausentar de mim, e eu ia começar a encher linguiça, e vocês iam ficar frustrados comigo. Nossa, a palavra até estava indo bem, né? Mas aí, de repente, Deus sai e acabou a palavra. Houve uma desobediência em relação ao tempo que é determinado para o culto. Aí Deus fala assim, o tempo já está determinado. Então, eu opero naquele tempo. Agora você quer continuar? Quer forçar a barra? Então eu vou me ausentar para deixar tu, né? E aí, de repente, eu vou ficar num lugar que Deus não quer que eu fique. Aí vocês vão começar a ver meus defeitos e vão se frustrar. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Ele permite que as pessoas vejam os nossos defeitos, para as pessoas não ficarem com as expectativas em nós. Não existe pregador bom. Não existe pastor bom. Existe um Deus bom, que sabe o que a igreja está precisando e opera do jeito que Ele quer. Nós precisamos criar, irmãos, essa maturidade, esse discernimento, esse entendimento. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito delicado. É tempo de partir o pão. É tempo de estar na mesa com Jesus. É tempo de ouvir Jesus falar. É tempo de falar para Jesus o que está sentindo. É tempo de se relacionar com o irmão sem julgar. É tempo de olhar para Deus acima de todas as coisas e esperar em Deus aquilo que Deus quer, sabendo que Deus quer o melhor, independente se isso vai agradar o irmão, você ou não. Irmão, quem gostaria aqui de ter R$1 milhão? Quem gostaria? Quem que não queria? Rapaz, quem? Né? Mas você não tem, né? Então é porque Deus não quer que você tenha. É possível ser feliz sem R$1 milhão? É. Com Jesus, o dinheiro não é grande, porque grande é Jesus. Com Jesus, você pode não ter tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. Jesus, irmãos, eu vou finalizar a mensagem. Jesus, ele diz, ele falava, ele pregava, e o versículo 30, que é o texto base, eu já vou ler, só vou ler o texto e a gente vai finalizar. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, Jesus, o abençoou, veja bem, partiu, deu aos discípulos, e os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram. Olha que coisa linda. E eles disseram um para o outro, olha como a conversa deles muda, porque quando eles reconhecem Jesus, a conversa muda. Eles falam, um olhou e falou assim, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Você percebeu que a presença dele fez o nosso coração arder?
Você percebeu que tudo mudou? Nós estávamos frustrados, agora nós estamos tranquilos. A Bíblia diz, mostra, revela a maneira de que uma vida fica quando Jesus se revela. Agora eles dizem assim: não ardia o nosso coração enquanto qualquer um deles. Levantaram, retornaram para Jerusalém. É tempo de voltar. É tempo de se levantar. Eles retornaram para Jerusalém. Está escrito, eu vou ler o texto. Levantaram-se, retornaram, encontraram os 11, está escrito, reunidos. Está escrito. É o tema, irmão. Vocês colocaram o tema ali, ó, Lucas 24, 30 ao 35. Retornaram, encontraram os 11 e os que estavam com os 11, dizendo, eles chegaram pregando, pastor Miquel, realmente, oh glória, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Simão e eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho. Eles contaram, eles pregaram, eles agora estão anunciando, eles agora estão em Jerusalém novamente, eles agora estão, irmão, é possível Jesus restaurar a vida de um homem, arrancar ele de uma vida de desvio, de conduta, trazer de volta e fazer essa pessoa um mensageiro, que não só tem palavras nos lábios, mas tem uma experiência única, expressiva com Deus. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite: você pode ser um mensageiro de Jesus. Você pode se reunir em Jerusalém e falar: Jesus está vivo. É fato que ele morreu? É fato que ele fazia milagre? Não faz mais, pastor? Faz. Que agora o milagre acontece na tua vida. Agora você evidencia esse milagre. Porque agora ele vive em você. Porque agora ele se revela a você e ele habita em você. Porque ele prometeu que ia enviar o outro Consolador. Ele prometeu que nós não iríamos ficar órfãos. Ele nos confiou a sua revelação, a palavra. Ele nos confiou a oportunidade bendita de estar num lugar como esse para cultuar o seu nome e sentir a sua presença aqui nesse lugar. Eu finalizo a minha fala dizendo aos irmãos: valorize a oportunidade que você está tendo. Particularmente, eu não sei quantas outras eu terei. Pode ser hoje a minha última. Pode ser a tua última. Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa eu falo aos irmãos: não deixe as suas frustrações falar mais alto do que a palavra de Deus. Pastor, mas eu estou frustrado. Eu não posso fazer nada. Que isso, pastor? Pastor Miquel também não pode. Se você não jogar essa frustração de lado e buscar a presença de Jesus, ninguém vai ajudar você. Irmãos, gente, como pastor de dirigente, você muda, né, o jeito de ser, de pregar, muda, irmão. A gente muda, porque você começa a conhecer as realidades, você começa a entender a igreja, você começa a ver, a conviver com as pessoas. Não. Se fosse um tempo antes, eu preguei aqui já uma vez, há muito tempo preguei. Eu ia gritar bastante, pregar, fervor, pular, né? Mas o tempo muda, as pessoas amadurecem. A palavra de Deus começa a fazer efeito no nosso coração e mudar o nosso jeito de ser. E hoje nós estamos em uma realidade completamente diferente. Não adianta a gente ficar tentando manter vocês debaixo de um jugo humano,
nosso, muitas vezes. Vem cá, irmã, que eu vou orar por você. E a pessoa muitas vezes nem ora mais, não quer nada com Deus, e a gente está orando por uma pessoa que não quer nada com Deus, querendo que Deus faça algo na vida dela, sendo que ela mesma está frustrada, não quer nada com Deus. Não vai mudar nunca, pastor. A gente vai ficar aqui pregando a vida toda e as pessoas não vão mudar porque elas não querem mudar. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. Eu sei que esse final de mensagem não é legal, porque, né, vai dar uma... Mas o Espírito Santo está nesse lugar, irmão. Os irmãos estão orando aqui de madrugada, estão orando de noite, meia-noite, estão orando direto. Então, irmão, recebe. Recebe porque o Espírito Santo está nesse lugar. Muito mais do que as palavras que eu pensei em falar, foram as palavras que Deus falou através dos meus lábios nessa noite. E eu sei, e tenho convicção, que o que Ele tinha que falar, e o que você precisava ouvir, Ele falou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.